Dois X-Men, duas lendas e uma luta muito mais equilibrada do que a maioria das pessoas quer admitir. Wolverine é pura violência, com garras que cortam qualquer coisa. Um esqueleto inquebrável e um fator de cura permitem que ele atravesse a dor até que seu inimigo pare de se mover. Se Logan encurta a distância, a luta termina rápido. Mas Ciclope não é só o cara do visor. Ele é um estrategista com um dos poderes controlados mais destrutivos. Na Marvel, seu raio óptico é forte o suficiente para derrubar deuses, rasgar sentinelas e remodelar o campo de batalha, e ele sabe exatamente como lutar contra o Wolverine. Isso não é uma briga de força bruta, é ferocidade contra precisão. No final, só um X-Men fica de pé, então quem vence? Vamos analisar. James Logan Howlett é o Wolverine, um mutante, mas um dos membros mais importantes dos X-Men. Nascido nos anos 1800 com um fator de cura impressionante, Logan já viveu muita coisa, sendo soldado, samurai, fora da lei e uma arma viva criada pela Força-Tarefa X. Mas agora, Wolverine está em sua melhor fase como herói, trabalhando tanto com os X-Men quanto com os Vingadores, para proteger a humanidade e os mutantes de todos os tipos de ameaças. Sendo um mutante, bem, um dos poderes mutantes de Wolverine são habilidades sobre-humanas, como super força e velocidade. Ele é comparável em muitos aspectos ao próprio Capitão América, o super soldado original. E Logan conseguiu realmente dominar e jogar pra longe o Homem-Aranha e o Dente de Sabre. Ele até já jogou o Colossus pra longe antes, e consegue facilmente rasgar metal e quebrar correntes de aço. Ele rotineiramente consegue levantar centenas de quilos ou até algumas toneladas com relativa facilidade. E não tem absolutamente nenhum problema em arremessar super-humanos com seus socos, inclusive figuras como Visão e Namor. Sim, o Wolverine é surpreendentemente forte e também surpreendentemente rápido, tipo, o Wolverine não tem problema nenhum em se mover muito mais rápido do que seus oponentes conseguem acompanhar, e isso inclui até outros super-humanos, como o Homem-Aranha, que talvez seja o personagem de rua mais rápido e ágil da Marvel. Enquanto ele é frequentemente surpreendido e pego de surpresa pela velocidade e reflexos do Wolverine, ele consegue desviar ou bloquear balas e rajadas de laser que vêm em sua direção, mesmo depois que o tiro já foi disparado ou a queima-roupa. Mas é claro, para ser justo, o Wolverine nem sempre usa esse tipo de velocidade nas lutas. Ele pode quando precisa, mas raramente precisa desviar de ataques porque sabe que pode simplesmente receber o ataque e se curar depois. Na verdade, às vezes ele gosta de levar alguns golpes no começo da luta para fazer o sangue circular e ficar mais animado. Ou às vezes ele simplesmente parte para o ataque, indo totalmente para a ofensiva sem se preocupar com a defesa. E isso nos leva ao maior poder do Wolverine, seu fator de cura e durabilidade. Seu esqueleto é completamente revestido de adamantium, o que significa que ele literalmente não pode ser cortado ou despedaçado. E, pode acreditar, muita gente já tentou. Isso também aumenta muito a durabilidade dele, tipo, o Wolverine já foi chutado ao redor do mundo e ficou de boa. Ele já aguentou todo tipo de soco e ataque de alguns dos seres mais fortes da Terra, desde o Hulk até o Thor e muitos outros, e ele ficou de boa. Ele pode levar tiros numa boa, isso realmente nem incomoda ele. Ele consegue continuar lutando mesmo todo esfaqueado ou parecendo um boneco de alfinetes, isso não faz muita diferença. Ele continua lutando. Depois de ter o coração destruído várias vezes, ele pode se curar e voltar até mesmo da desintegração total. O cara já sobreviveu até a bombas nucleares várias vezes, o Wolverine é praticamente impossível de derrubar. Ele pode se machucar, mas Logan sempre vai se curar disso e sempre vai voltar, não importa o que aconteça. E não é só que o Wolverine é esse brutamontes furioso que depende apenas do seu fator de cura, embora ele realmente haja assim de vez em quando. Mas na verdade, ele é um dos lutadores mais habilidosos e melhores guerreiros de todo o universo Marvel. Suas garras de adamante conseguem destruir qualquer coisa em seu caminho, podendo perfurar Hulk, Thor, Thanos, Gladiador. E quanto a oponentes menos resistentes, Wolverine pode cortá-los em pedacinhos num instante sem problema nenhum. Dizem que ele é um lutador extremamente mortal, renomado em todo o universo por sua habilidade. Ele é habilidoso a ponto de derrotar facilmente mestres das artes marciais e se manter firme. Ou até mesmo vencer caras como Capitão América, Pantera Negra, Punho de Ferro e Shang-Chi. Então literalmente alguns dos melhores lutadores da Marvel.
E ele só fica mais perigoso e mortal em sua fúria berserker, onde fica hiperviolento e se torna ainda mais poderoso e ainda mais letal, dominando instantaneamente quase qualquer oponente em seu caminho. E é como comprimir dias de luta sem parar em apenas alguns minutos ou segundos. Em resumo, o Wolverine é o melhor no que faz, e o que ele faz não é nada bonito. Cíclope. Vamos ser honestos, esse cara não recebe o crédito que merece. As pessoas ouvem sobre lasers nos olhos e acham que isso resume tudo. Mas Scott Summers não é só o cara com um visor brilhante, ele é um dos estrategistas mais perigosos e lutadores mais precisos de todos os quadrinhos da Marvel. Porque quando você tira os X-Men, os títulos, os uniformes e o drama, Cíclope é um canhão de artilharia ambulante com o cérebro de um deus do campo de batalha. Primeiro, o poder. Aqueles raios ópticos não são lasers, e não são visão de calor, são pura força de concussão, energia cinética concentrada que bate como um trem de carga feito de luz solar. Estamos falando de poder suficiente para atravessar aço sólido, abrir buracos em sentinelas ou nivelar montanhas com um único disparo. Na edição 1 de Surpreendentes X-Men, ele derrubou um sentinela com um único disparo a quilômetros de distância. Na edição 175 dos X-Men, ele literalmente destruiu o topo de uma montanha com uma única rajada óptica. Ele se controla porque precisa, não porque é fraco. Se ele liberasse todo o seu poder, poderia devastar quarteirões inteiros ou abrir buracos encouraçados em segundos, e ainda com precisão. Quase ninguém nos quadrinhos usa seus poderes com mais controle cirúrgico do que Ciclope. Ele pode ricochetear, disparar contra várias superfícies para atingir alvos que nem consegue ver, dividindo os feixes no meio do caminho para atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Na edição 391 de X-Men Surpreendentes, ele ricocheteou um disparo em 5 paredes para desarmar vários atacantes sem matar ninguém. Ele pode controlar a intensidade até uma fração de grau, o suficiente para nocautear alguém ou para abrir uma cratera em uma montanha. E o visor dele não é só um acessório, é um sistema de armas. Ele é como um rifle de precisão humano, que calcula cada disparo mais rápido do que a maioria das pessoas consegue piscar. Mas força bruta e precisão são só metade da equação, a outra metade. O que o torna realmente assustador é a mente. Scott Summers é um dos maiores estrategistas de campo da história da Marvel. O próprio Capitão América já o chamou de um dos melhores líderes de campo de batalha vivos. Ele coordenou os X-Men, a X-Force e os esquadrões da Revolução Mutante contra tudo, desde os exércitos do Apocalipse até ameaças em nível cósmico. A questão é que ele não apenas planeja as batalhas, ele as enxerga. Sua habilidade mutante lhe dá consciência espacial perfeita. Isso significa cada ângulo, cada trajetória, cada possível ricochete. Ele está visualizando tudo em tempo real. Ele não apenas reage, ele orquestra. Quando o Ciclope dá as ordens, as pessoas escutam, porque ele transforma o caos em coreografia. Ele já planejou missões contra sentinelas, Magneto, a Ninhada, até mesmo os Vingadores, e saiu por cima em Vingadores vs X-Men. O Capitão América teve que enfrentá-lo pessoalmente porque ninguém mais conseguia detê-lo. Quando o Ciclope se tornou o Fênix por completo, ele quase incendiou o mundo tentando salvá-lo. Mas é o seguinte, mesmo sem a Fênix, mesmo sem apoio, Ciclope é perigoso. Ele é um mestre em combate, treinado em técnicas avançadas de luta corpo a corpo pelo Wolverine, Capitão América e até mesmo pelo Cable. Ele não é só quem dispara raios, mas também supera em manobras e te arremessa contra a parede com seus disparos, já desviou antes. Tiros de sniper, reagiu a velocidades do nível do Mercúrio e lutou cego enquanto ainda acertava alvos com precisão cirúrgica. Quando você combina esse tipo de treinamento com o conjunto de poderes dele, você tem algo assustador: precisão, violência no seu auge absoluto e durabilidade. Não subestime isso também. Ciclope já aguentou explosões do Fanático, ataques de mutantes do nível do Apocalipse e rajadas de energia que liquefariam pessoas normais. E ele continua lutando, já foi baleado, queimado, jogado para fora de aviões, enterrado vivo. E toda vez ele se levanta, ajusta o visor e continua em frente, porque esse é Scott Summers em poucas palavras. Foco. Ele não fica com raiva, não perde o controle, ele se concentra, calcula e executa, e esse foco é o que o torna tão letal. Ele não é o mutante mais poderoso do mundo, mas pode ser o mais perigoso em uma luta.
Porque enquanto outros heróis improvisam, Ciclope planeja 10 movimentos à frente. Ele é o tipo de líder que transforma novatos em soldados e soldados em lendas. Ele derrotou deuses com matemática, venceu exércitos com geometria e já fez tudo isso enquanto segurava energia suficiente para vaporizar tudo ao seu redor. Então, pode falar o que quiser sobre ele ser o X-Men chato, mas quando Ciclope está em ação, todo mundo está jogando damas. Ele já está fazendo o lance vencedor no xadrez. Ele não é só um X-Men, ele é o fator X. Precisão, poder, liderança e controle. Scott Summers é a arma. Então quem vence? Vamos analisar. Wolverine contra Ciclope é uma das lutas mais pessoais da Marvel, porque não se trata apenas de garras contra raios ópticos. São dois caras que passaram pelos piores dias da vida um do outro. Ambos sabem exatamente do que o outro é capaz quando param de se segurar. Essa é a parte assustadora, porque Logan não precisa de um plano de jogo. Logan é o plano de jogo. Ele já foi soldado, samurai, assassino secreto, cão de ataque do governo. Já viu o Wolverine focado? Sabe como essa luta começa? Ele não mede distância, não fala, não fica rodeando, ele simplesmente vai. E o Wolverine? Bem, ele não é rápido só para um brigão, ele é rápido de piscar e perder. Logan já destruiu armas antes dos soldados perceberem que ele se moveu. Ele já encurtou a distância até atiradores antes que eles conseguissem disparar uma segunda vez. Ele já matou assassinos treinados antes que eles pudessem sequer processar o que estava acontecendo. É isso que torna o Wolverine assustador. Você não tem tempo de se preparar, não tem tempo de respirar, você é atropelado. Mas Scott Summers é um dos únicos personagens da Marvel que foi basicamente criado para punir exatamente esse tipo de agressividade. Ciclope não é só um cara aleatório com um raio, ele é um soldado com um superpoder. Ele treina como tal, ele pensa como tal, e seus raios ópticos não são visão de calor, são força de concussão, o tipo de força que já perfurou sentinelas, rasgou metal, destruiu estruturas e cortou pedra. Quando ele realmente se solta, pode explodir um pedaço inteiro da floresta, junto com o alvo que estiver dentro. Então, os primeiros segundos dessa luta são pura violência. Logan tenta diminuir a distância imediatamente. Baixo, rápido, em linha reta, garras para fora. E a primeira resposta de Scott não é um disparo em potência máxima, é um disparo controlado. Porque Ciclope não luta como alguém tentando te machucar, ele luta como alguém tentando te controlar. Um disparo curto no peito para conter o avanço, outro disparo para redirecioná-lo, um tiro no chão para atrapalhar o equilíbrio. Scott está constantemente tentando transformar o avanço do Wolverine em um erro. E isso funciona por uns 2 segundos porque o Wolverine aguenta a força de concussão para conseguir o que quer. Logan já aguentou golpes de monstros sobre-humanos, trocou socos com caras como Namor e Venom no meio do caos, sobreviveu, foi desintegrado e se regenerou. E mesmo se você quiser ir ao extremo, o cara sobreviveu a uma explosão nuclear em Hiroshima. A questão não é que ele seja invencível, a questão é que ele é o pior tipo de oponente para enfrentar a distância, aquele que não se importa se você acertar ele. Enquanto Scott está atirando e se reposicionando, Logan está fazendo o que sempre faz, aprendendo. Ele está acompanhando o ritmo do Ciclope, o tempo do visor. No momento em que Scott firma sua postura para um disparo mais amplo, ele está procurando aquele meio segundo em que pode se infiltrar, com os feitos de mobilidade do Wolverine. Desviando de tiros enquanto avança, saltando por explosões, correndo por entre rajadas, até mesmo bloqueando e desviando diretamente do Ciclope. Rajada óptica no canhão, ele com certeza consegue encontrar esse momento, então o Wolverine ele faz isso ficar feio. Ele usa cobertura, usa destroços, usa fumaça, ele aguenta a rajada. Isso pararia uma pessoa normal, mas ele continua avançando mesmo assim, e aí ele chega lá. Quando o Wolverine chega perto, a luta vira um problema de verdade, porque o Ciclope sabe brigar. Ele treina o tempo todo, luta em combate corpo a corpo, tem habilidade, mas o Logan é diferente. Ele agarra, dá cabeçadas, corta e luta como um cara que não se importa em levar dano. Enquanto você sair pior, ele vai feliz em receber um soco para acertar uma garra. É por isso que a condição de vitória do Wolverine é simples: tocar o Ciclope. Se o Logan conseguir segurar de verdade, se ele acertar um corte limpo, se ele pegar o Scott no clinch, acaba rápido, e o Scott sabe disso. Então o Ciclope faz a única coisa inteligente. Ele não tenta ganhar na briga de socos, ele explode a luta.
Rajada óptica a queima-roupa, uma explosão brutal e concussiva que cria espaço, exatamente o tipo de rajada que o Ciclope usa em outras lutas para lançar alvos pesados, derrubar inimigos blindados e redefinir o campo de batalha. Logan é lançado para longe e se levanta imediatamente porque é claro que ele faz isso. Mas o Ciclope agora tem distância de novo, e agora Scott faz o que o torna o Ciclope. Ele para de lutar contra o Wolverine e começa a lutar contra o terreno. É aqui que Scott se torna tão perigoso. Ele não é apenas preciso, ele é cirúrgico. Ele pode disparar rajadas finas como um lápis por fechaduras, desarmar vários oponentes antes de atirarem e ricochetear os tiros em superfícies e aliados. Ele já realizou múltiplos ricochetes para atingir alvos que achavam que estavam seguros. Ele já usou rajadas largas para eliminar vários inimigos de uma vez, e até mesmo usou o ambiente no ar para manter o controle de uma luta. Então, o meio desse confronto se torna uma partida brutal de xadrez. Wolverine continua tentando flanquear e Ciclope continua cortando os caminhos. Wolverine se joga atrás de uma cobertura. Ciclope destrói a cobertura com um disparo. Wolverine tenta dar um salto. Ciclope atinge o chão embaixo dele com um raio. Wolverine tenta desaparecer. Ciclope amplia o raio e nivela toda a área. E o lance é que Ciclope é um dos poucos caras que realmente consegue acompanhar mentalmente aqui. Wolverine é um gênio selvagem no combate, mas Scott é um mestre tático. Ele é o cara com planos de contingência em cima de planos de contingência. Ele é o cara que vai sacrificar conforto, orgulho e emoção se isso significar vencer a luta. E mentalmente, ele também não é fácil de quebrar. Então Logan não pode simplesmente assustar Scott para que ele tome decisões burras. Scott ainda é o Scott. E aos poucos a maior vantagem do Wolverine começa a jogar contra ele. Porque quanto mais dano Logan recebe, mais agressivo ele fica e mais previsíveis seus movimentos se tornam. Não por ser burro, mas por ser determinado. Wolverine se dedica à matança. E todo o estilo do Ciclope aqui é construído para punir esse nível de comprometimento. Nesse ponto, Scott está sangrando, já foi atingido, já foi jogado, talvez o visor esteja rachado, está tudo uma bagunça, mas Scott tem algo. Wolverine odeia controle, então é assim que fica quando o Ciclope decide que é hora de acabar com isso. Wolverine continua vindo, esse é o constante, ensanguentado, ossos queimados aparecendo pela pele rasgada. Wolverine faz o que Wolverine sempre faz. Ele avança pelo raio, se curando tão rápido quanto Ciclope pode machucá-lo, garras para fora, olhos fixos. Ele já passou por coisa pior, já lutou contra deuses, já atravessou o inferno para alcançar seu alvo. Antes que Ciclope veja tudo isso, e pela primeira vez, ele para de tentar controlar a luta, Ciclope firma os pés. Sem ricochetes, sem ângulos inteligentes, sem controle de multidão. Ele tira o visor e olha Logan diretamente nos olhos. Esse é o mesmo poder que já destruiu sentinelas, atravessou montanhas, arrasou quarteirões inteiros, rachou o fanático e fez até monstros do nível do Hulk pararem de se mover. E Ciclope finalmente solta tudo de uma vez. O raio óptico acerta o Wolverine de frente. Sem calor, sem corte, pura força de impacto esmagadora. Logan é lançado para longe. O chão explode sob ele enquanto é arremessado pelo campo de batalha, rolando várias e várias vezes, até finalmente desaparecer à distância. Ele se choca contra o terreno elevado com tanta força que deixa uma trincheira fumegante por onde passa. O Wolverine vai se curar, ele sempre se cura, mas isso não ajuda. Quando a luta já acabou, Ciclope coloca o visor de volta, respirando de forma estável. Ele não persegue, não precisa. Porque algumas lutas não são sobre quem aguenta mais pancadas, são sobre quem pode acabar com ela. Quando Scott Summers finalmente para de se segurar, não há nada que o Wolverine possa fazer para continuar na luta. Ciclope vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, olha, se inscreva. Vamos trazer mais vídeos como esse toda semana. Eu vejo vocês então até a próxima.